A abrirem suas Bíblias comigo em Êxodo capítulo 19, dando continuidade às disposições no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19, a exposição será do verso 1 ao verso 6, apenas esses 6 primeiros versos deste capítulo. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, louvado seja o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez termos a graça de, em mais um dia do Senhor, nos reunirmos para adorar a Ti e agora, Senhor, para ouvir o Senhor falar. Ó Deus, Te louvamos por isso e Te pedimos que o Senhor seja gracioso agora. Peço-Te, ó Deus, que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me conceda graça para expor a Tua palavra com fidelidade a Ti e para a edificação do Teu povo. Dá-me graça, dá-me intrepidez, ousadia, coragem, amor, ó Deus, a Ti, a verdade e ao Teu povo. Que a Tua palavra, ó Pai, não volte a Ti vazia. Usa-me apesar das minhas limitações, usa-me apesar das minhas fragilidades, Senhor. Sou fraco e limitado, mas, ó Pai, Tu és um Deus forte, um Deus todo-poderoso, que cumpre os seus propósitos. Fala, ó Deus, através do Teu servo. Aqui, ó Deus, neste culto, e também usando todos os Teus servos que sobem ao púlpito para falar da parte do Senhor ao Teu povo. É o que eu Te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Não são poucos, irmãos, aqueles que, quando se associam à igreja ou à fé cristã evangélica, imaginam ou concebem a ideia de que crer em Cristo é simplesmente dizer que conhece a Cristo e que Ele é o seu Salvador, e então concebem essa ideia de que se vincular à igreja e crer em Cristo é simplesmente falar coisas do tipo: eu conheço o Senhor, eu creio em Cristo, Ele é o meu Salvador, como se a salvação alcançada na pessoa do Senhor Jesus Cristo se limitasse apenas a meras declarações do que eu creio acerca de Cristo, de quem Ele é para mim. E muitos então se limitam a isso e imaginam que não vai além disso. Alguns imaginam que se associar à igreja ou crer em Cristo não vai exigir deles algumas coisas. Imaginam que crer em Cristo, se associar à igreja de Cristo, confessá-lo como seu Salvador, eles pensam que, de alguma forma, não haverá nenhum tipo de regra ou determinação que será imposta sobre eles, uma vez que eles agora estão associados a Cristo. Eles imaginam que, uma vez que Cristo me salvou, e Ele nesta salvação evidencia o seu amor, e agora eu estou nesse relacionamento especial com Ele, um relacionamento de amor. Esse amor
de Cristo por mim e meu por Ele, não pode ser de modo algum um tipo de amor que vai estabelecer para mim regras. Porque eles imaginam que lei ou regras estão desassociadas de qualquer tipo de manifestação de amor. Não é essa a concepção dos homens ímpios perdidos neste mundo? Eles imaginam que há uma contradição, uma antítese, uma oposição entre amor e lei. Se eu amo, logo não vou apresentar leis ou estabelecer regras. Trata-se, irmãos, como nós veremos, de um conceito absolutamente equivocado, quando isto é sustentado dentro da igreja, bem como fora da igreja. Nós veremos que um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de aliança, um relacionamento de pacto com Deus, entre Deus e aqueles que foram salvos por Cristo, entre Deus e o seu Filho e aqueles que são representados na pessoa do seu Filho no pacto, são chamados ao dever, à lei, à obediência àquele que é o seu Senhor, legislador, bem como Salvador. Nós temos caminhado pelo livro de Êxodo, irmãos, e temos visto como o Senhor Deus, ele se mostra como o Senhor Deus que ama o seu povo. O Senhor revelou o seu amor ao seu povo quando ele, nós vimos, os tirou do cativeiro egípcio. Estavam lá escravizados, estavam lá presos, estavam lá sofrendo, estavam lá amargurados com todo o sofrimento que estavam experimentando por parte de homens ímpios, por parte de Faraó, servo de Satanás. Mas o Senhor, por amor a eles, e revelando a sua grande ira e indignação contra os seus inimigos, o Senhor os salva. O Senhor então os liberta daquela condição. O Senhor os conduz para fora do Egito. O Senhor vem com muitas pragas. O Senhor desbarata, o Senhor cobre, o Senhor inunda, o Senhor afoga os seus inimigos. O Senhor os leva pelo deserto. O Senhor, em meio aos momentos de crise, de fome, de sede, o Senhor providenciou água, alimento. Em meio aos momentos de luta contra poderosos inimigos, o Senhor os libertou, os livrou das mãos de homens maus. O Senhor Deus, irmãos, estava guiando, como sempre, o seu povo. E o Senhor, então, irmãos, não somente isto, o Senhor apresenta para o seu povo que Ele é um Deus que cuida do seu povo também, providenciando homens chamados por Ele, convocados por Ele, para guiar o seu povo, pastorear o seu povo. Moisés, a figura principal. E os demais servos do Senhor, anciãos, homens escolhidos pelo povo de Deus para conduzir o povo de Deus sob um governo santo, justo, bom. Homens tementes a Deus, chamados para governar a igreja de Cristo na antiga dispensação sob o governo de Cristo, à luz da sua própria palavra. Homens que temem a Deus. Mas então, irmãos, nós notamos as cenas no Egito, as cenas no deserto, e agora então, irmãos, encontramos uma cena num capítulo que marca uma distinção interessante entre tudo o que estava acontecendo anteriormente. No capítulo 19, irmãos, nós veremos aqui, agora o Senhor, Ele vai se apresentar ao seu povo de um modo distinto e vai apresentar ao seu povo algo que anteriormente não havia apresentado de um modo tão claro como aqui e agora. O Senhor, Ele vai se fazer conhecido ao seu povo e vai se fazer conhecido ao seu povo por meio de um mediador, por meio de um representante. E nós veremos que neste capítulo 19, até o capítulo de número 24, irmãos, nós veremos uma aliança sendo estabelecida, os termos de uma aliança sendo apresentadas, a ratificação do pacto, a aliança sendo reveladas entre Deus e o seu próprio povo. O Senhor Deus, então, expressando a sua vontade, a sua própria igreja. E muitos concebem, inclusive, o capítulo 19 como não somente o centro
do livro de Êxodo, mas também como o centro de todo o Pentateuco. Ocasião em que o Senhor Deus, irmãos, ele vai não somente se revelar, mas ele vai entregar ao seu povo um modo segundo o qual eles devem viver numa obediência pactual ao seu Deus. Vemos aqui, irmãos, algo realmente muito marcante e interessante acontecendo. O Senhor Deus se relaciona com o seu povo num relacionamento de amor, mas o seu amor não é dissociado de regras, de lei, de um modo segundo o qual esse povo deve viver. Aqui, irmãos, nós veremos como Moisés, como mencionei há pouco, ele é nos apresentado como um mediador aqui. É interessante porque nós perceberemos que entre o capítulo 19 e o capítulo de número 24 de Êxodo, nós veremos que algumas palavras que são marcadas no capítulo 19 e no capítulo 24, por exemplo. O capítulo 19, como mencionei, é o Senhor sendo apresentado ao povo por meio de Moisés. O capítulo 24 é o Senhor conhecendo o seu povo por meio de Moisés. Moisés, no capítulo 24, vai apresentar o povo ao próprio Deus. É interessante porque no capítulo de número 19, nós veremos a palavra falar ou palavra sendo repetida por volta de 7 vezes. Como nós encontramos também acontecendo no capítulo de número 24 de Êxodo. É interessante também percebermos que 7 vezes é marcado o fato de que Moisés desce do monte ao encontro do povo no capítulo 19. E no capítulo de número 24, Moisés sobe ao Senhor 7 vezes para falar ou apresentar o povo ao próprio Deus. É interessante percebermos uma relação de Deus indo ao seu povo por meio de Moisés e o povo indo a Deus por meio de Moisés. Moisés como um mediador deste relacionamento pactual entre o Senhor e o seu povo. Há aqui estabelecido um princípio do pacto. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Eu falo para vocês e vocês respondem a mim. Há aqui, inclusive, estabelecido, irmãos, a realidade do relacionamento pactual com o povo que se expressa na adoração a Deus. Por essa razão, a adoração pública a Deus é um diálogo entre Deus e o seu povo. O Senhor fala conosco, chamando-nos à adoração. Nós respondemos com oração e adoração e invocação ao Senhor, louvando o seu nome. Ele fala por meio da sua lei, nós respondemos com a confissão de pecados, ele nos declara a certeza do perdão, nós então louvamos pela graça dele. Ele fala conosco por meio do evangelho, nós respondemos com louvor a ele. E no final, então, ele nos despede com a sua bênção. Essa ocasião, então, que nós encontramos no capítulo 19, irmãos, ao capítulo 24, sobretudo, nos mostra essa relação de adoração. O povo está sendo aproximado de Deus no capítulo 19, numa relação pactual, e estão ali sendo levados ao Senhor para uma relação e comunhão com Ele, sobretudo para a adoração a este Deus que os resgatou. E para então viver segundo a vontade deste Deus que os resgatou. Então, nós estamos nessa ocasião muito especial, onde nós veremos que o pacto feito anteriormente, o que nós chamamos de pacto da graça, ele se mostra ou se revela numa outra administração agora. O que nós chamamos de um pacto mosaico, um pacto ali feito com o povo, um pacto que vai se revelar agora com algumas exigências. O pacto da graça agora, irmãos, na relação com Moisés, ele é não somente administrado agora naquela ocasião de um modo distinto, mas ele é alargado. Mas coisas são acrescidas a este mesmo pacto da graça anteriormente estabelecido. Nós sabemos, irmãos, o Senhor Deus fez um pacto com o homem no princípio que nós chamamos de pacto das obras. Esse pacto foi feito com Adão, nosso representante, cabeça federal de toda a humanidade. Nós veremos isto, se Deus permitir, inclusive na escola dominical, neste dia. Mas este pacto foi quebrado. Adão não obedeceu aos termos do pacto. E então o que acontece?
O Senhor é servido em sua graça e condescendência a entrar em um segundo pacto com o homem, e nós vemos este segundo pacto sendo evidenciado em Gênesis capítulo 3, verso número 15. Quando o Senhor então revela Cristo como cabeça agora daqueles que são os redimidos, descendentes da mulher. E então, um pacto é estabelecido e ele é evidenciado na sua administração por Noé. Um sinal externo é indicado, o arco. Esse pacto é administrado por Abraão. E nós vemos lá um sinal sendo colocado no homem, a circuncisão. E então, ao chegarmos em Moisés, posteriormente em Davi, nós veremos, irmãos, que agora o Senhor entrega uma lei para aqueles que foram redimidos e são membros ou cidadãos ou que estão num relacionamento pactual com este Deus. O capítulo 19, então, irmão, já nos mostra essa realidade. Nós veremos aqui redenção, veremos aqui lei e veremos aqui culto neste capítulo. Mas imediatamente, irmãos, atentaremos para o capítulo 1, os primeiros versos, do 1 ao 6, e consideremos o seguinte, o versículo 1 então nos diz o seguinte: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. O que acontece? No terceiro mês da saída, da libertação. O Senhor havia os resgatado, como mencionamos. O Senhor os tirou do cativeiro egípcio. Então, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, apontando para essa libertação, no primeiro dia desse mês, no primeiro dia desse terceiro mês, da libertação deles, o que é que acontece? O texto nos diz, olha, eles vieram ao deserto do Sinai. Então aqui há um marcador onde nos é apontado o contexto. Onde é que o povo de Deus se encontra agora, irmãos? O texto nos diz que eles se encontram no deserto do Sinai, no primeiro dia do mês. E nós vimos, irmãos, eles partiram de um lugar específico. Eles partiram de Refidim. O verso 2 nos diz, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Então, eles estavam no deserto, diante do monte Sinai. É o deserto do Sinai e diante do monte Sinai. O texto não nos diz assim claramente, não é? No qual se acamparam ali, eles montaram as suas tendas ao pé do monte, próximo, ao pé do monte, embaixo, lá no solo. E eles então montam suas tendas, eles se acampam como o povo do Senhor, todo Israel está ali em frente ao monte. E que monte é esse? O verso de número 11 do capítulo 19 nos diz isto. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, o Senhor haveria de descer sobre o monte, no cume, lá no alto, montando, por assim dizer, a sua própria tenda. O povo então arma as suas tendas lá embaixo. E então o Senhor arma, por assim dizer, a sua tenda no cume do monte. E o Senhor ali então deseja fazer manifestações extraordinárias da sua glória e uma expressão clara da sua vontade ao seu próprio povo. Mas, irmãos, porque o povo está ali, nós podemos dizer, o Senhor os conduziu em sua providência, certo? Com certeza. O Senhor Deus, em sua providência, sempre santa, sábia e poderosa, conduziu o seu povo, sob os seus cuidados, até o Monte Sinai, lugar onde eles permanecerão, irmãos, durante todo o restante do livro de Êxodo, passando pelo livro de Levítico, até o capítulo de número 10 do livro de Números, quando eles partem dali. O povo, então, irmãos, permanecerá ali durante um tempo considerável, aprendendo, ouvindo, adorando ao Senhor Deus Javé. E veremos que tantas outras coisas absolutamente erradas haverão de fazer ali.
mesmo diante de toda a revelação de Deus expressa ao seu povo de modo muito claro, sobretudo no capítulo de número 20. Quando o Senhor então apresenta ao seu povo a sua lei expressa, o pacto em forma de lei em 10 mandamentos. Mas veja, irmãos, o Senhor não simplesmente os conduziu em sua providência até ali. O Senhor cumpriu as suas promessas. Por que razão, então, o povo chega ao monte? O povo chega ao monte, irmãos, porque o Senhor Deus é um Deus que é fiel. O Senhor Deus havia prometido, irmãos, a próprio Moisés, no capítulo 3, verso de número 12 do capítulo do livro de Êxodo. O texto nos diz: Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Uma referência clara ao Monte Sinai. Promessa de Deus. Vocês vão fazer o que no monte? E nós veremos eles fazendo isso. Eles vão adorar a Deus no monte. O Monte Sinai é, portanto, irmãos, o lugar onde o povo do Senhor também haverá de cultuar o seu Deus. Tendo um encontro verdadeiro, genuíno, real, palpável, glorioso com o seu Deus. Mas por que farão isso? Porque o Senhor Deus é fiel às suas promessas e o Senhor libertou o seu povo com este fim, para que eles fossem seus adoradores. Então, irmãos, quando nós olhamos para esta realidade, nós devemos olhar para o fato de que o Senhor Deus, então, Ele é um Deus que Ele não pode mentir. Ele é um Deus que é confiável, porque é Deus verdadeiro. Como dizem os nossos padrões doutrinários, na pergunta de número 4 do breve catecismo, o que Deus é? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É um Deus que é confiável. E um Deus que promete e cumpre as suas próprias promessas. Então, irmãos, o povo de Deus poderia se alegrar, então, diante desta ocasião em que eles chegam ao Monte Sinai. Certamente Moisés se recordou das próprias palavras de Deus a ele. Então, note, irmãos, o nosso Deus é um Deus digno de toda a confiança, é um Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele promete redimir o homem e fazer do homem, então, aquele que vai se aproximar dele em adoração, Ele haverá de cumprir isto na vida daqueles a quem Ele, como nós veremos, escolheu e separou desde antes da própria fundação do mundo. Então, o nosso Deus, Ele é digno de confiança e, como tantas vezes já foi falado aqui, irmãos, Ele não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos do seu próprio cuidado paternal com o seu próprio povo. Podemos então crer nas suas palavras. Ele leva o seu povo para adorá-lo. E ali, irmãos, aqui é expresso isso. E veja, nós veremos isso repetidamente aqui, irmãos. O nosso Deus, Ele promete, Ele age, Ele redime, Ele conduz, Ele traz aquele lugar específico, porque o Senhor Deus, Ele quer ser adorado. Ele libertou esse povo e prometeu, para que me adorem. O Senhor Deus, irmãos, Ele deseja ser adorado pelo seu povo. O Senhor Deus nos mostra, irmãos, que Ele é aquele que redime o seu povo, não para que eles façam outra coisa neste mundo, senão para que se dediquem ao serviço a Deus, sobretudo em devoção pública de adoração a Ele. Nós veremos como isso se mostra, irmãos, aqui de modo claro neste capítulo de número 19. Então, eles estavam ali, acampados, junto ao Monte Sinai, para ter um encontro com este Deus que é santo, como a adoração pública é, irmãos. Quando nós nos aproximamos da casa do Senhor, segundo as suas promessas, nós estamos, irmãos, nos apresentando a um Deus que é santo. O Monte Sinai marca a realidade de que aquele lugar é santo. E não é santo porque o Sinai era inerentemente santo, irmãos. Mas o Sinai era santo e manifestava a glória da santidade de Deus
porque o Senhor se fazia presente ali no cume do monte. Quando o Senhor, irmão, se faz presente, presente se faz a manifestação da sua santidade. O nosso Deus se reúne conosco como seu povo e nós podemos ter absoluta certeza que o lugar onde Deus se manifesta para o seu povo é um lugar santo e estamos diante do nosso Deus que é santo. Para adorá-lo, irmãos, em santidade, para fazer a sua vontade, o nosso Deus deseja que estejamos aqui. Porque fora com este propósito que ele libertou o seu próprio povo. Então nós encontramos o contexto, sabemos onde o povo está, sabemos com que razão o Senhor também os libertou, foi para que esse povo se tornasse um povo adorador. E isso, irmãos, nós veremos à luz do Novo Testamento, como nós veremos aqui nesta exposição, como isso se aplica a nós, irmãos. Nós somos este povo adorador. Nós somos este povo adorador. E nós, irmãos, não podemos de modo algum, a não ser que seja por uma razão verdadeiramente justificável, deixarmos de nos apresentar diante do nosso Deus, porque fora com este propósito que Ele te redimiu. Não atender, como nós veremos, ao chamado do Deus Todo-Poderoso que te chama para adorá-lo, é rejeitar a sua voz, é dar as costas para Ele, é não dar ouvidos para Ele. E isto, irmãos, é algo grandemente grave. Aqueles que conhecem a Deus, como já foi dito noutra ocasião, possuem duas marcas, uma no ouvido e uma nos pés. A no ouvido é que nós ouvimos a vontade do Senhor e nos pés é que prontamente nós atenderemos à vontade dEle. Esta é a marca dos servos de Deus que foram libertos do cativeiro, no nosso caso, do cativeiro do pecado, do cativeiro da iniquidade, da morte, de Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, retornando, irmãos, à realidade, o texto então nos mostra o fato de que o povo estava ali e eles estavam acampados, toda a igreja do Senhor do Antigo Testamento em frente do Monte Sinai. E o que é que acontece então? O texto nos mostra, subiu Moisés a Deus. Moisés então, irmãos, ele vai passar pela primeira etapa do monte, o pé do monte. Ele vai passar pela segunda etapa do monte, o meio do monte. Ele vai passar então para a mais alta e gloriosa etapa do monte, ao cume do monte, ao encontro do Senhor Deus. Lembrem-se, ele está agindo como um mediador do povo. E isto aqui mostra, irmãos, a grande necessidade que este povo tinha de um mediador para ouvir da parte de Deus e para ir também ao encontro do próprio Deus. Moisés sobe, somente ele sobe. Subiu Moisés a Deus. Ele foi então ao encontro do Senhor, irmãos. Ele foi estar ali, como diz a Escritura, face a face com o próprio Deus, como um representante do povo. E também, como veremos, como representante da parte do próprio Deus. E o que acontece? O texto nos diz, e do monte o Senhor Javé, o Senhor Iavé, o chamou e lhe disse. Ele não foi, irmãos, sem antes ter sido chamado e convocado pelo próprio Deus. Ele sabia que ali haveria de encontrar o próprio Senhor, mas é Deus quem o chama. O Senhor o chama ao seu encontro. E o Senhor então ali, irmãos, mais uma vez fala com o seu servo Moisés. E Moisés então deverá falar ao povo. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Percebam, irmãos, nem o povo sobe, nem o Senhor desce. Por que razão? Porque se o povo subisse,
seria consumido. Precisavam de um mediador. Se o Senhor descesse, o povo seria consumido. Eles precisavam necessariamente de um mediador. Moisés é que tem que falar ao povo. Ele é o servo de Deus, ele é o ministro de Deus naqueles dias e ele é quem vai expressar a vontade do Senhor, a igreja do Senhor. Então assim falarás à casa de Jacó. E então, com outras palavras, ele diz a mesma coisa. E anunciarás, é a mesma coisa que falarás aos filhos de Israel. Jacó e Israel é o nome que posteriormente fora dado por ele, para ele. Jacó passou a ser chamado de Israel. Então, ele não está se referindo aqui a dois povos distintos. É o mesmo povo. É o Israel de Deus. A igreja de Deus no Antigo Testamento. Ao povo de Jacó, a casa de Jacó, aos filhos de Israel. É a nação do Senhor que está ali e é para esta nação, para este povo, que o próprio Moisés deveria então dirigir. Palavras que não eram suas, mas as próprias palavras de Deus. Então, ele tem de ser um servo fiel que vai comunicar fielmente as palavras do seu rei. Ele media tudo isto, ele representa a Deus no meio do povo. Ele é boca de Deus no meio do povo. Nós veremos, irmãos, como este princípio ele é percorrido pela Escritura, não somente aqui, e veremos como isso, inclusive, se expande para aqueles que são hoje chamados de ministros da nova aliança. Ministros no Novo Testamento. Ministros da parte de Cristo, que são aqueles que, como um profeta, anunciam, falam da parte de Deus ao povo. Responsabilidade que recai de modo estrito, singular, específico sobre aqueles que são chamados para ministrar diante de Deus e diante do próprio povo do Senhor. O Senhor, então, irmãos, ele requer isto e ele estabelece que assim seja. E assim, então, é a igreja de Cristo conduzida desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento por homens que são, então, separados por Deus para falar, então, da parte do Senhor. Não são todos os homens, mas alguns especificamente chamados para este ministério. Moisés, então, irmãos, ele se dirige ao povo do Senhor, é o próprio Deus quem confere a ele esta autoridade. Ninguém tem lugar neste ministério se não for chamado pelo próprio Senhor Deus. E o que era então, irmãos, que o próprio Moisés deveria falar ao povo? Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. É interessante, irmãos. Moisés, ele, nesta ocasião, ele vai então proferir algo que servirá nesta ocasião como um preâmbulo desta manifestação de pacto entre Deus e o seu povo. Nos pactos estabelecidos, sempre há uma manifestação de um preâmbulo que recorda o povo dos eventos gloriosos de Deus em favor do seu povo e para a glória do seu nome. Moisés, ele então diz, e vejam, é o Senhor por boca de Moisés, tendes visto. É Moisés falando. Mas é como se fosse Deus falando. Tendes visto o que fiz aos egípcios. É interessante notar que não é Moisés dizendo assim, vejam o que eu, Moisés, fiz. Ele está falando como se fosse o próprio Deus falando. Tendes visto o que fiz aos egípcios. O que o próprio Senhor, Javé, fez contra os egípcios. Então, aqui ele começa, irmãos, a recordar aquele povo
do grande evento glorioso de redenção. Olha, lembrem-se do que eu fiz. Lembrem-se que eu feri o Egito. Lembrem-se que eu caí com duras pragas contra eles. Lembrem-se que eu esmaguei a todos eles. Lembrem-se que eu humilhei todos os seus falsos deuses. Lembrem-se que os guiei no deserto. Lembrem-se que eu esmaguei e cobri todos eles nas águas do Mar Vermelho. Lembrem-se que todos eles foram desbaratados e vencidos. Eu, o Senhor, fiz todas estas coisas. Então o povo deveria ser recordado de que não foi o povo com a força do seu próprio braço, mas o próprio Senhor com a força do seu poder, com a sua destra poderosa, é que agiu contra os seus inimigos, que eram também inimigos do seu próprio povo. Tendes visto, eles eram, irmãos, testemunha ocular, e eles experimentaram de fato na vida deles aquele ato redentor da parte do próprio Senhor. Mas veja, irmãos, ele não fala somente sobre o fato de que o Senhor os redimiu e que eles deveriam se lembrar disto. Ele fala o seguinte: como vos levei. Quem os levou? O Senhor. Como vos levei? De que forma? Sobre asas de águia, e vos acheguei a mim. Interessante, irmãos. Ele vai falar, veja como eu vos levei sobre asas. Então, ele vai se utilizar aqui da figura de uma águia, irmãos. Tendo visto como os levei sobre as asas de águia. Ele vai usar uma figura que é muito interessante, que é também mencionada no capítulo de número 32 de Deuteronômio, do versículo 9 até o versículo de número 12. Olha o que diz o texto, irmãos, de Deuteronômio, capítulo 32. No Cântico de Moisés, a partir do verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Que coisa impressionante, não é, irmãos? Ele vai dizer, olha, assim como a águia, que quando seus filhotes estão ali como que sendo preparados para começar a voar, e eles então são como que lançados dos seus ninhos, e alguns então conseguem voar, outros não conseguem voar tão bem assim. Então, assim como a águia, ela vem e coloca os seus filhotes que não sabem voar tão bem sobre as suas asas, guiando-os paternalmente, maternalmente, até o ninho, até que possam então, noutra ocasião, voar de um modo adequado. Assim o Senhor Deus, como uma águia, cuidou de vocês, levando vocês sob as suas asas. Mas veja, irmãos, quando se fala de águia, primeiramente, a primeira coisa que nós devemos considerar aqui é que o Senhor está dizendo, olha, o Senhor agiu com força e rapidez, ferindo os seus inimigos, como uma águia desce, atacando e ferindo aquilo que é a sua própria presa, de modo rápido, com força, de modo muito eficaz. Então aponta para o fato de que a redenção da parte de Deus foi uma redenção que expressa força, rapidez e eficácia, mas também apontando para esse aspecto deste cuidado tão singular que o Senhor Deus tem para com aqueles que são a menina dos seus olhos. Então, irmãos, foi o Senhor quem guiou o seu povo. E o que o Senhor queria fazer com tudo isto?
ao libertá-los, ao conduzi-los em meio ao deserto, a perigos, a fome, a sede. O que o Senhor tinha em vista em fazer tudo isso com o seu povo redimido? Mais uma vez é marcado o fato de que o Senhor queria levá-los para Ele, porque o texto nos diz, e vos cheguei a mim. Não foram eles que chegaram até o Senhor pela sua própria capacidade e interesse particular. Foi o próprio Deus que os fez se achegarem a Ele. O Senhor os chamou, o Senhor os incluiu, o Senhor os aproximou para um relacionamento, irmãos, muito especial com Ele. O Senhor Deus expressa neste ato que o Senhor quer comunhão com o seu povo, o Senhor quer adoração do seu povo, e é Ele quem chama o seu povo. Quando nós olhamos para isto, irmãos, não há como não pensarmos na nossa própria redenção. Assim como o povo ali possuía um mediador que os libertou na força de Deus, um mediador que fala da parte de Deus, do mesmo modo o povo tem. Alguém que é representado no próprio Moisés como um redentor. Aquele que se mostrará como o único mediador e redentor dos eleitos de Deus. E quem é, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador. E há, de fato, irmãos, a necessidade de um mediador para isso. A pergunta de número 38 do Catecismo Maior de Westminster, irmãos, nos diz o seguinte: qual a necessidade de um mediador ser Deus? E aqui a referência é a Cristo, irmãos. Resposta: era necessário que o mediador fosse Deus, para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-los à salvação eterna. Pergunta de número 39. Qual a necessidade de um mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem, para poder levantar a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei. Possibilitar a obediência à lei por meio do mediador. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades e para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Pergunta 40. Era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus em nosso favor e que confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. E quem é esse mediador? Porque o nosso mediador foi chamado de Jesus, o nosso mediador foi chamado de Jesus, porque salva o seu povo dos pecados. Cristo Jesus, o mediador, aquele que salva o seu povo dos pecados. Nós sabemos, irmãos, que o povo encarcerado no Egito estavam ali mostrando, representando o fato de que nós também fomos escravos do pecado. Mas o que acontece, irmãos? O nosso Deus, Ele vai nos redimir. O nosso Deus, Ele age em favor do seu povo. O nosso Deus, então, envia Cristo, o mediador, Cristo, o Salvador, Cristo, o Redentor, para nos tirar, irmãos, da condição miserável na qual nós nos encontrávamos anteriormente. Éramos filhos de Satanás, filhos da ira, como também os demais. Éramos, por natureza, contrários, irmãos, a tudo aquilo que é de Deus.
Mas Ele, irmãos, nos tirou dali. E nós experimentamos isto, irmãos. Nós que conhecemos a Cristo podemos testemunhar acerca desta realidade que é inegociável, que é incontestável. E nós, irmãos, sabemos que foi o próprio Senhor Deus quem feriu o nosso inimigo. Não fomos nós, não éramos capazes, éramos fracos, irmãos. Mas o Senhor, Ele é todo poderoso e por amor, Ele então nos tirou da miséria. Nós vimos isto, nós experimentamos isto, nós contemplamos a destruição do inimigo de nossas almas naquela cruz maldita. E esse Deus, irmãos, nos chama a lembrarmos deste fato. Você se recorda, irmão? Você se lembra frequentemente da manifestação da graça de Deus para contigo na tua salvação? Somos chamados a isto, irmãos, todos os dias. Somos recordados disto na proclamação do Evangelho. Somos lembrados disto quando nos assentamos à mesa do nosso Senhor, recordando-nos da bendita obra salvadora em nosso favor. E é fundamental que nos recordemos disto sempre, para que possamos viver de um modo que seja adequado ao Senhor. É fundamental que não somente tenhamos experimentado esta redenção, mas que nos recordemos dela. Mas veja, irmãos, o texto nos diz: visto o que fiz com os egípcios, eu vos salvei por amor, e como vos levei sobre as asas de águias. O mesmo Deus, irmãos, que conduziu o povo sob os seus cuidados, nos momentos mais difíceis das suas vidas, depois da libertação, irmãos, é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós de um modo singular, especial, de modo materno, irmãos. Que coisa impressionante. O Senhor Deus sustentando a cada um de nós. É Ele, irmãos, quem tem nos sustentado em meio aos momentos de crise, em meio aos momentos de dificuldade, em meio aos momentos de sofrimento, em meio aos momentos de angústia, em meio aos momentos de falta de água, em meio aos momentos de falta de alimento. É o Senhor Deus quem está, irmãos, a todo o tempo conduzindo-nos sob os seus cuidados de um modo, irmãos, todo especial, que só experimentam aqueles que estão num relacionamento verdadeiramente especial com este Deus. Se Deus fizera isto com o seu povo naqueles dias, irmãos, não podemos deixar de crer no fato de que Ele tem feito isso conosco hoje, ou não tem feito. O fato de você estar vivo hoje, o fato de você respirar hoje, o fato de você comer, o fato de você beber, o fato de você deitar na sua cama, o fato de você erguer suas camas, o fato de você vir à casa do Senhor, o fato de você experimentar todas as boas coisas, todas as boas dádivas neste mundo, é evidência clara de que o Senhor Deus tem te guiado. O fato de você ser preservado das mãos do maligno, o fato de você ser preservado das mãos dos servos do maligno, é evidência clara, palpável, de que o Senhor Deus tem nos preservado, tem nos guiado. Se o nosso Deus, irmãos, deixar de nos guiar e nos sustentar por um segundo sequer, seremos imediatamente dizimados, esmagados, mortos. Não haverá escapatória para nós, mas o fato de aqui estarmos mostra a fidelidade, a graça, o amor, o cuidado do nosso Deus por nós. Não podemos nunca, jamais descrer deste fato. Somos o seu povo, somos o povo da aliança do nosso Deus. Mas veja, irmãos, Ele faz tudo o que faz por nós, fez tudo o que fez por nós, não para que estivéssemos longe dEle, mas Ele quer nos achegar para perto dEle. Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Ele quer que atendamos a sua voz. Irmãos, o nosso Deus nos chama a isto, e que privilégio o nosso.
podermos ter comunhão com o nosso Deus e sabermos que é Ele que deseja isso. Mais do que eu e você. Mais do que eu e você. O nosso Deus deseja comunhão conosco. Foi isso que Ele fez com o povo ali. É isso que Ele faz continuamente conosco, irmãos. Como deveríamos valorizar esta comunhão com o Senhor. Eu não sei se você valoriza devidamente esta comunhão com o teu Deus, mas Ele nos chama a comunhão com Ele privada. Quando nos aproximamos dEle ao ler, ao meditar na Sua palavra, ao cantar louvores a Ele. Ele nos chama a comunhão com Ele quando nos reunimos com nossa família para devoção doméstica, familiar. O nosso Deus nos chama, irmãos, a comunhão com Ele sobretudo. Quando Ele nos chama e nos aproxima de si na santa convocação. Isso é expresso aqui. É o Senhor chamando, é o Senhor aproximando, irmãos. E deseja que estejamos aqui. A vontade de Deus é a sua, irmãos. Será que sua vontade se coaduna, ela se adequa, ela se conforma com a vontade do teu Deus? Ele quer a tua adoração. E não é porque Ele precisa, não. Ele não vai ser nem mais santo, nem mais glorioso por causa da tua adoração. Ele é infinitamente santo, infinitamente glorioso. Ele não precisa de nós, mas nós é que carecemos dele. Ele sabe disto, irmãos. Ele sabe o quanto necessitamos, o quanto precisamos estar junto a Ele, o quanto precisamos da comunhão com Ele e como é fundamental que estejamos nesta comunhão com Ele de modo singular, irmãos. Aqui, não há momento mais alto na vida do crente do que isto aqui, adoração a Deus. Nosso Deus, irmãos, Ele nos salvou e a salvação não é o fim último. O Senhor, Ele não proclamou o Evangelho a nós por meio dos seus ministros para que nós fôssemos salvos apenas. O papel da igreja, inclusive, não tem como fim último a salvação dos perdidos, não. O propósito de Deus, irmãos, é reunir adoradores. A vontade do nosso Deus é que sejamos salvos para que nos aproximemos dEle em adoração, em culto. Então, um ponto alto, a maior vontade do Senhor é que todos os homens sejam redimidos para que se prostrem diante dEle em adoração. Como nós fazemos aqui. Como Ele nos chama para fazermos aqui. Como temos aqui, irmãos, esse encontro especial com o nosso Senhor. Se você foi redimido por Deus, você vai ter aquela primeira marca. Você vai ouvir a voz do teu Deus. E você vai ter a segunda marca nos pés, que vai te trazer à casa do Senhor, em obediência a Ele. Mas não somente em obediência, irmãos. Em gratidão. O povo do Senhor se achega a Deus. E veremos, obedece aos seus mandamentos como uma manifestação evidente de um coração transbordando de alegria pela graça de Deus em redimir o seu povo do cativeiro egípcio, no nosso caso, do cativeiro, do pecado, de Satanás, do mundo, da carne. Nosso Deus, então, irmãos, deseja que estejamos junto a Ele. Ele quem faz isto, não nós, mas o Senhor, quem nos aproxima de si mesmo, tudo vindo dEle, da parte dEle, operado por Ele, soberanamente, de uma ponta a outra, da salvação ao modo então que eu vivo para Ele. Mas note, irmãos, o texto nos diz mais. Verso 5, agora. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, prestem atenção, nunca haverei de declarar aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Percebe, irmãos, o texto nos diz, agora, pois, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz. Então veja, o Senhor deseja que o seu povo escute a sua voz. Ele está falando com os homens e mulheres redimidos. Seu povo ouvindo a voz, olha só. Mas não somente isto. Ele diz, olha, ouvir e guardar
a minha aliança. Isso poderia ser entendido aqui, irmãos, como guardar, como obedecer a minha aliança. A aliança, irmãos, está sendo estabelecida com o povo, o pacto da graça sendo administrado no pacto mosaico. E então, irmãos, essa aliança ela é expressa nos mandamentos que serão dados, na vontade expressa de Deus declarada ao seu próprio povo. Então, guardar a aliança, ou obedecer à aliança, é guardar os mandamentos do Senhor, obedecer aos mandamentos do próprio Deus. É isto, então, que ele está falando para o seu povo. Vocês vão guardar a minha aliança, vocês vão ouvir a minha voz e farão isto quando observarem os meus mandamentos. Quando atentarem para aquilo que eu vou prescrever para vocês como minhas ordenanças, como a minha vontade claramente expressa para vocês. Mas então entra uma declaração que nos parece uma condição para que eles pudessem estar nessa aliança com o Senhor. Alguns vão pensar, olha, veja, não é o Senhor quem entra num pacto com o povo aqui. O povo, há uma condição aqui. Se vocês fizerem isto, olha o que o texto diz. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Então, muitos vão entender assim. Então, se vocês fizerem isto, se vocês guardarem o meu mandamento, é que vocês então estarão em aliança comigo. Se vocês observarem os meus mandamentos, aí então vocês vão conseguir entrar nesse relacionamento pactual comigo. Como se fosse algo feito pelo homem para que Deus pudesse aceitá-lo no seu pacto. Mas a realidade, irmãos, aqui posta não é esta. O texto não está falando sobre eu fazer isto para que eu me torne povo, para que eu me torne nação, para que eu me torne um membro do pacto. O povo obedecerá ao Senhor porque eles são membros do pacto. Trata-se aqui, irmãos, de uma obediência pactual de Deus, feita àqueles que já estão no relacionamento pactual com Ele. Lembrem-se, este povo não está para ser redimido. Este povo já foi redimido. Ele está entregando a sua lei, a sua vontade expressa, os seus mandamentos, a sua aliança em forma de mandamentos a um povo já transformado. Logo, isso lança por terra qualquer tipo de concepção de que o homem ele pode ser salvo, por exemplo, pela obediência e observância da lei. Não é isto que está sendo proposto aqui. Ninguém jamais pode viver por observância da lei, porque ninguém jamais conseguirá cumprir a lei. Mas aqueles que estão com Deus, em comunhão com Ele, em pacto com Ele, são aqueles que vão atender a voz do seu Senhor, vão atender a voz daquele que é o seu legislador. Então, se eles obedecerem é porque eles são do povo. Porque eles foram salvos. Aqueles que foram salvos, portanto, atendem à voz do seu pastor. Aqueles, portanto, que foram salvos vão viver segundo o seu mandamento como a evidência de que foram alcançados, transformados e de que amam aquele que é o seu próprio Senhor. E ele diz, olha, vocês então serão a minha propriedade peculiar. Vocês evidenciarão que são a minha propriedade peculiar por viverem segundo os meus mandamentos. Vocês vão revelar que são uma nação santa posteriormente, como nós veremos, porque vocês atendem e atentam para os meus mandamentos no pacto. E é interessante porque ele vai dizer aqui, olha, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Mas por que, irmãos, este povo haveria de ser uma propriedade peculiar de Deus? É porque eles eram capazes, melhores, bons, fortes, poderosos, bonitos, inteligentes, capazes de guardar os mandamentos, irmãos? Não. Eles não seriam uma propriedade peculiar, especial, a peça mais importante entre tudo aquilo que pertence a Deus, porque ele diz assim, não é? Toda a terra é minha.
Toda a terra é minha. Veja, toda a terra pertencia ao Senhor, mas em meio à terra havia uma nação, um povo que era peculiar, o seu tesouro especial, a sua joia mais especial era o seu povo. Como Davi faz lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29, ele tinha entre os seus tesouros um tesouro que era para ele o mais peculiar, e é este que ele oferece ao Senhor. Essa é a mesma ideia aqui. Vocês, entre tudo que me pertence, toda a terra pertence a mim, mas entre tudo, vocês são o meu povo especial. Mas por que eles eram especiais? Eu pergunto, irmãos. Porque eles eram capazes? Não, irmãos. Nós lemos isto hoje em Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo 7, irmãos. A partir do versículo de número 6. A palavra do nosso Senhor nos diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Veja só, esse é um povo peculiar. São um povo escolhido pelo próprio Deus. O povo eleito pelo próprio Deus entre todos os povos. Por essa razão, são o seu povo peculiar. Mas veja, irmãos, vocês são o povo que eu escolhi para que lhes fosses o seu povo próprio. Olha só. Meu povo próprio, peculiar, especial, os que me pertencem, de todos os povos que há sobre a terra. E então ele diz: porque eu vos tive afeição. Vos escolhi porque vocês eram numerosos demais. Escolhi vocês porque vocês eram os mais fortes dentre os povos. É isso, irmãos, que ele diz? Não, irmãos. Não vos teve o Senhor afeição. Nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo. Porque éreis o menor de todos os povos. Não os escolheu porque eles eram especiais ou capazes. Não tinha nada que conduzisse o Senhor a nutrir qualquer tipo de afeto pelo seu povo. No povo não havia nada neles. Mas por que o Senhor os escolheu? Mas porque o Senhor vos amava. Porque o Senhor os amou, como diz Jeremias, irmãos, com amor eterno. Porque o Senhor os amou desde antes da fundação do mundo. Porque o Senhor os amou, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então foi por amor, irmãos. Cristo morreu na cruz porque o Senhor nos amou. O Senhor não nos amou porque Cristo morreu na cruz, é o contrário. Ele nos amou antes de todas as coisas. Ele escolheu um povo para ser o seu povo peculiar, o seu povo especial. A doutrina da eleição, irmãos, aqui nos mostrando esta realidade gloriosa de um Deus que não te escolheu e não te salvou porque você é alguma coisa, você não era nada. Assim como você que não conhece a Cristo hoje não é absolutamente nada. Não há nada que atraia a Deus ou a face paternal de Deus a você. Tudo o que há em você só desperta a ira deste Deus. Desperta o seu desprezo. Mas o Senhor, Ele ama aqueles que são seus e Ele então vai agir em favor, manifestando a sua abundante graça para com estes, derramando então da sua maior manifestação de misericórdia e amor, que são expressos, revelados na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vocês me são um povo peculiar, um povo que vai me servir, como nós veremos. E é interessante porque essa linguagem, né, apresentada por ele, assim que eu comecei a meditar, né, a mexer no texto, sozinho, eu me recordei imediatamente de Tito, além de me recordar, obviamente, de 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Mas me recordei de Tito, capítulo 2, verso de número 14, quando a palavra nos diz assim:
a partir do verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, sirvamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual, a si mesmo, se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo o que, irmãos? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqueles a quem ele redimiu é por quem ele morre. Aqueles a quem ele escolheu é por quem ele morre. Aqueles a quem ele escolheu é por eles, então, que ele derrama o seu sangue redentor, para que sejam o seu povo seleto, o seu povo especial, seja a propriedade exclusiva de Deus, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, veremos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do próprio Deus. Isto é o que nós somos, isto é o que era o povo do Senhor na antiga dispensação, irmãos. Então note, somos o tesouro do Senhor. Somos especiais para Deus. Entre todos os povos, não há ninguém que seja especial para Deus, como são aqueles que pertencem a Ele. Veja que posição, que condição elevada nós estamos, não porque nos elevamos a esta condição, mas como lemos no nosso padrão doutrinário, por obra de Cristo, nosso mediador, nós fomos elevados a tão gloriosa, irmãos, condição e estado. Pertencemos a este Senhor, que maravilha sermos dele, que maravilha estarmos sob os seus cuidados especiais. Deste Deus e Rei e sacerdote que nos guarda sob os seus cuidados mais maravilhosos, irmãos. Não há ninguém que seja assim. Não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Isso deve encher o nosso coração, irmãos, de gratidão e de modo algum de orgulho ou vaidade da nossa parte, porque não é por causa da força do nosso próprio braço que estamos aqui. Foi Deus quem fez isso. Por graça e amor abundantes, revelados na pessoa do seu Filho. E estes então que foram redimidos para adorar ao Senhor, estes que foram redimidos para estar em comunhão com o Senhor, estes que foram redimidos para estar sob os cuidados do Senhor, estes que foram redimidos são aqueles que são chamados também, irmãos, para um dever fundamental. O texto nos diz no verso 6, vós que foram eleitos e redimidos por mim, sereis reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Note, irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo diretamente ao povo de Israel naquele dia, vocês me são um reino de sacerdotes. Vocês são reis e sacerdotes. E é interessante porque isso aqui, irmãos, diz respeito muito a eles como servos do Senhor, que estão ali para servir diante do próprio Senhor, como um reino de sacerdotes. E veja, o ofício do sacerdote é posteriormente estabelecido. Uma tribo será ordenada para isto, mas aqui eles já são separados como este povo, que haveria de servir a Deus. Mas este serviço é um serviço que não se limitará a um serviço cultico apenas a Deus, de devoção a Deus. Mas é um serviço que vai se estender, irmãos, para fora. Porque o texto nos diz, irmãos, que eles são uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. E eles, então, deveriam ser um reino de sacerdotes santos. O Senhor, então, estabelece em meio a tudo aquilo que pertence a Ele, um povo que é separado, um povo purificado, um povo transformado,
um povo absolutamente diferente de todas as outras nações que a viviam na terra. Vocês são a minha nação. Vocês agora têm uma lei para obedecer. E essa lei, observada por eles, era o meio através do qual eles expressariam a sua santidade. Nós vimos, irmãos, que eles deveriam guardar a aliança, e é guardando a aliança, a lei do Senhor, que nós somos santos. Veja, nós fomos santificados por Deus em Cristo. Há um aspecto da santificação posicional que somos santos diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, vai dizer aos santificados, já foram santificados, mas são chamados para ser santos. Há esse aspecto real. Mas o Senhor, irmãos, nos chama a vivermos em santidade, à luz da sua palavra, guardando a sua vontade. E veja, irmãos, nós nos recordamos, Ele nos salvou, expressando seu amor, mas a lei é dada para aqueles que estão no relacionamento de amor. Lei e amor não são separadas. Lei e amor não são coisas que devem ser excludentes uma da outra. Lei e amor não são contrárias uma à outra. O amor revelado por meio de Cristo, a graça revelada por meio de Cristo, nos conduz à obediência. O verdadeiro amor por Cristo, o verdadeiro amor pelo nosso Redentor, nos leva à verdadeira obediência. Graça e lei caminham juntos. Não é isso que fica expresso no capítulo 20? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é isso senão graça? Então, imediatamente vem a ordem. Não terás outros deuses diante de mim. Percebem, irmãos? A graça não exclui a lei não exclui a graça. O Deus que te salvou te chama a viver segundo os seus mandamentos e nos chama, irmãos, a vivermos perfeitamente, ainda que não consigamos. Por essa razão, até pode parecer muitas vezes para você que quando o pastor diz é assim, é desta forma, é assim que o Senhor quer que vivamos, é assim que o Senhor quer que sejamos santificados, é deste modo que o Senhor quer que observemos os seus mandamentos, e você deve pensar assim, mas espera aí, isso não é imposição descabida não, porque ninguém consegue viver assim. Não, irmãos, a Bíblia nos chama, nos apresenta, e o pregador vai apresentar o que é o ideal. Como nós vivemos em obediência ao Senhor. O ideal bíblico é este. Ainda que não consigamos experiencialmente viver segundo esta verdade. Mas o Senhor nos chama à perfeição. O Senhor nos chama a nos conformarmos perfeitamente à sua vontade. Ainda que não consigamos, irmãos. E como pregador, irmãos, ainda que eu não esteja em plena conformidade com estes mandamentos, sou chamado a dizer a você que você deve viver segundo eles, como eu também devo viver. Como a expressão clara do nosso relacionamento pactual, da nossa obediência pactual ao Senhor Deus. Então, irmão, atente para os mandamentos do Senhor Deus. Não despreze nenhum dos mandamentos do teu Deus. Procure com a graça do Senhor observar os mandamentos do teu Deus. É somente assim que seremos distinguidos dos demais povos como uma nação santa. Se observarmos os seus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Como tem sido a sua vida? Em público, em privado? Você tem sido alguém que tem procurado ouvir a voz do teu Deus e cumprir. Lembrem-se, você tem a marca no ouvido e a marca nos pés. Você tem ouvido a voz dele e corrido para fazer a vontade dele. Em tudo. Vasculhe a sua vida, verifique se de fato você tem procurado cumprir. E se não, peça perdão ao Senhor Deus. Arrependa-se do seu pecado e renove a sua obediência diante de Deus e viva para Ele. Renovando então assim a sua aliança, atendendo aos termos do pacto e vivendo para o teu Deus. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Porque, irmãos,
o que o Senhor requer da sua nação, Israel, naqueles dias, é requerido de nós. Hoje, nós somos Israel de Deus. Ou não somos? O apóstolo Pedro, irmão, nos ensina isso e nós voltaremos para o que ele diz. E veja que o nosso chamado é para sermos santos, como santo é aquele que nos redimiu. Nos diz Levítico, nos diz Pedro em outro contexto. Mas olha só, irmãos, nós somos chamados para isso, o texto nos diz, verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, então olha lá, uma raça eleita, um povo eleito, vocês são o sacerdócio real, a mesma linguagem usada lá, nação santa, mesma linguagem usada em Êxodo 19, povo de propriedade exclusiva de Deus, usado lá, com que propósito? O texto nos diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando com um povo, irmãos, aqui, que não era o povo legítimo de Israel. O apóstolo Pedro está se dirigindo a todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, irmãos. Todos nós somos chamados a cumprir este dever. Somos chamados a ser um povo consagrado ao serviço de Deus. Mas não somente um povo consagrado, irmãos, intramuros. Não somente um povo consagrado aqui, nas nossas devoções no lar, na nossa adoração pública a Deus, mas somos chamados a proclamarmos fora, a testemunharmos fora, a evidenciarmos fora, através do testemunho em palavras, através da nossa vida santa, como uma nação santa, a glória do Deus de Israel, a fim de que todos possam, irmãos, ser redimidos, ser rendidos a Ele. Nós seremos e somos como que mediadores, no sentido de pessoas que vão mediar, mostrar, revelar, comunicar a vontade de Deus para todos os homens perdidos neste mundo. E a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele deseja que façamos isto, a fim de que os homens possam ser salvos, mas não somente para que sejam salvos, mas para que junto a nós, irmãos, se tornem servos fiéis e adoradores do único Deus vivo e verdadeiro. Mas eles só se tornarão, irmãos, verdadeiros servos desse Deus vivo e verdadeiro, e o único Deus vivo e verdadeiro, se eles forem salvos pela mediação de um único homem. O texto de Êxodo capítulo 19, irmãos, nos mostra a realidade que o povo necessitava de um mediador. Todos nós necessitamos de um mediador. Todos os homens necessitam de um mediador. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há salvação por meio dele. Só há possibilidade de você se aproximar diante de Deus por meio dele. Só há possibilidade de você dirigir palavras a este Deus por meio deste mediador. Só há possibilidade de você adorar verdadeiramente este Deus por meio deste Deus, por meio deste mediador. Só há possibilidade de você observar estes mandamentos sem ser um legalista por meio deste mediador. Só há possibilidade de você cumprir estes mandamentos por meio daquele que é o mediador, por meio de Cristo. A parte de Cristo, você que não conhece a Cristo, não conseguirá, de modo algum, agradar a este Deus que é infinitamente santo. Você é chamado hoje ao arrependimento e à fé em Cristo. Do contrário, você será consumido pela glória deste Deus. Pela gloriosa santidade deste Deus. Só há refúgio e segurança na aproximação deste Deus que nos chama para perto dele quando nós estamos cobertos pela justiça do próprio Cristo, o único mediador. Abandone os seus
seus méritos, abandone a sua vaidade, abandone o seu orgulho, abandone as suas próprias obras, volte-se para o Senhor. Ele chama os homens para si. E quanto a nós, irmãos, que conhecemos a Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não foi porque nós somos capazes, bonitos, inteligentes, não foi pela força do nosso próprio braço, éramos desprezíveis, mas porque Ele nos aproximou de si, graciosamente, por meio do seu Filho. Isso deve ser motivo para louvarmos o seu nome e, em gratidão a isso, para vivermos segundo a sua vontade, como uma nação santa neste mundo, falando acerca do Deus Santo que redime pecadores como nós. Portanto, irmãos, o Deus que nos salva em amor é o Deus que nos chama a nos submetermos à sua vontade em amor por meio de Cristo. Isto é glorioso, isto é graça, isto é belo. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus e que Ele nos conceda, irmãos, a graça de vivermos para Ele, segundo a sua vontade. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, bendito Senhor, nosso Deus amado, louvado seja o Teu nome por Tua palavra e pela graça de sermos chamados por Ti, de sermos salvos pelo Teu Filho, de podermos viver para o Senhor, no temor do Senhor. Te agradecemos, Pai, por isto. Ajuda-nos a observarmos os Teus mandamentos. Ajuda-nos a guardarmos a aliança, o pacto. Ajuda-nos a santificarmos o Teu nome. Ajuda-nos a sermos santos como Tu és santo. Santifica-nos, ó Deus. Santifica-nos. Precisamos do Senhor. Somos tão impuros, sujos. Também, Senhor, tem misericórdia daqueles que não conhecem a Cristo. Salva-os como nos salvaste, por graça e amor. É o que nós, ó Deus, te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.